Fala galera, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor e eu tô aqui para responder algumas das perguntas que vocês fazem nos comentários dos meus vídeos. Fiquei até surpreso de ver tanto comentário nos meus vídeos, achei bem legal a gente ter essa interação, né? Eu sempre respondo as perguntas quando eu posto, mas eu não tinha me dado conta de que eram tantos comentários assim e que valia a pena a gente fazer um vídeo respondendo essas perguntas, ok? Tá, não vou responder todos os comentários aqui, até porque são muitos, ok? Peguei algumas perguntas assim que eu achei relevantes a gente tá respondendo por aqui. Pretendo fazer mais vídeos desse tipo, então se você tem alguma dúvida sobre psicologia social, principalmente, psicologia aplicada nas políticas públicas, psicologia preta, que são os temas que a gente costuma falar aqui no nosso canal, ou até mesmo a psicologia à luz da cultura pop, que a gente fala muito aqui. Então se você quer saber a minha opinião, quer interagir comigo a respeito de algum desses assuntos, deixa um comentário sempre. Lembrando, galera, que eu não tenho dia, não tenho hora para colocar vídeo aqui, eu coloco quando dá na minha cachola. Então se você quiser ficar sabendo toda vez que eu publico um vídeo aqui, se inscreve no canal e já clica naquele sininho que você vai receber uma notificação no seu celular toda vez que eu publicar vídeo novo por aqui, beleza? Então vamos lá responder aquelas perguntas? A primeira pergunta que eu vou responder aqui é da Luciana von Fraunhofer, não sei falar alemão, gente. A Luciana, ela faz um comentário naquele nosso vídeo, o que o psicólogo faz no CRAS. E a Luciana, ela diz, tive que trabalhar no CRAS por uma semana, mas achei por alguns contidos, acho que ela quis dizer conteúdos errados para criança, pois lá ficam crianças de 7 aos 16 anos. Por exemplo, deixam as crianças ouvirem funk. E aí fui reclamar. E falaram, né, eu acho que ela quis dizer, falaram que sempre deixam e não iriam mudar isso. Isso aí tá certo? Ela pergunta. Quem falou que não iria tirar é exatamente a psicóloga. Se souber me informar quem procurar para resolver, agradeço. Sou eu que agradeço o comentário da Luciana, né, trazer uma dúvida bem legal pra gente. Primeiro, né, na minha experiência de CRAS, né, eu acredito que crianças de 7 e 16 anos não ficam realizando nenhuma atividade do CRAS acompanhadas. Então, por mais que tenha essa diferença de idade aí, se elas estiverem acompanhadas de um profissional adulto, não vejo problema. Se vocês discordam, deixa um comentário aí. Agora, a questão do funk. A gente tem que lembrar, gente, que o CRAS ele é uma instituição que ela procura fazer uma intervenção social, ela procura trazer uma modificação numa comunidade. Como é que a gente vai fazer essa intervenção, essa modificação, sem criar uma relação com essa comunidade? E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Geralmente, gente, a galera que vive na periferia escuta funk. Tá, tem letras de funk que não são legais para crianças e adolescentes. Tem letras que contêm conteúdo sexual explícito mesmo, ou apologia ao crime, coisas do tipo. Mas eu acho que é mais uma oportunidade de conversar com esse grupo de crianças, de adolescentes, de entender qual é a realidade deles, de entender por que eles escutam essas músicas, do que simplesmente chegar e proibir. Eu não sei, Luciana, qual que é a sua formação, o que você estava fazendo no CRAS, mas eu acho que isso é uma discussão que você teria que ter com essa psicóloga para procurar entender aquela realidade daquele CRAS e por que aquelas crianças estavam escutando aquela música, né? Trazer isso para o diálogo, trazer isso para uma discussão de entender a realidade daquelas crianças, ok? Vamos para a próxima? Mais uma pergunta sobre psicologia social. O pessoal aqui tem gostado bastante de psicologia social. Eu adoro falar de psicologia social, gente. Pode mandar a pergunta que vocês quiserem. A Simone Cordeiro, ela pergunta, gostaria de saber se o psicólogo faz visita domiciliar juntamente com os conselheiros. Essa é uma pergunta que foi feita no meu vídeo sobre o que o psicólogo faz no conselho tutelar. Para começo de conversa, gente, lá no vídeo eu já explico. Quando tem equipe técnica no conselho tutelar, geralmente essa equipe técnica ela tem um caráter consultivo. Eles são o quê? Consultores do conselho tutelar. O psicólogo dentro do conselho tutelar, ele não pode fazer clínica, ele não pode fazer intervenção com aquelas pessoas que são atendidas no conselho, porque toda a intervenção tem que ser feita pelo conselho tutelar. E o conselho tutelar, ele não pode executar a política pública dentro do conselho, ou seja, se o psicólogo, assistente social, médico, sei lá, que tenha dentro do conselho tutelar, como consultor, ele está executando uma política pública lá dentro, significa que essa política pública está faltando em algum lugar. Então, a pergunta específica dela é, o psicólogo tem que acompanhar a visita domiciliar? O psicólogo, ele pode sim acompanhar o conselheiro em visitas. O psicólogo ele vai ajudar o conselheiro a coletar informações que ajudem na decisão, naquela intervenção do conselho tutelar. O psicólogo acompanhar a visita pode ser sim uma forma dele estar ajudando a coletar informações. Mas lembrando sempre que quem vai fazer todas as intervenções com aquela família, aquela criança, quem vai tomar todas as medidas cabíveis é o conselheiro tutelar.
O psicólogo ele vai acompanhar, ele vai observar, pode discutir o caso depois com o conselheiro, alguma coisa assim, mas quem vai fazer a intervenção é o conselheiro tutelar, beleza? Tem que ficar claro. A próxima pergunta foi feita pela Maria. Ela queria entender, tinha um vídeo, eu não lembro qual que era, agora que eu tava com uma camiseta escrito Mindset é o caramba. Então ela pergunta, ótimo vídeo, parabéns, obrigado. Não entendi a mensagem na camiseta, então a camiseta tava escrito exatamente isso, Mindset é o caramba, né? Vocês entenderam, né? Mas por que eu tava usando aquela camiseta? Porque eu sou contra a teoria do Mindset? Não. Eu sou contra a teoria do Mindfulness? Não. Inclusive a teoria do Mindset foi criada por uma psicóloga, se eu não me engano era uma tese de doutorado, alguma coisa assim. Só que muitas das vezes as pessoas distorcem esses conceitos a favor de defender coisas absurdas como meritocracia, ou então motivação barata, né? Autoajuda, essas coisas assim, que são coisas assim que não tem base nenhuma. Então a pessoa se apropria daquele nome, daquela parada que é científica, pra falar abobrinha. E isso não é legal, gente. Não tô falando que o mindset não é legal, mas a forma como eles utilizam a expressão mindset muitas das vezes está errada. Assim como o tal do coach se apropria da física quântica, né? Física quântica é um conceito científico da física teórica, só que a forma como os caras usam, que é o termo física quântica, tá errado dentro do coach, né? E aí temos uma pergunta agora do Vitor Pimentel. Ele fala assim: boa resenha, por curiosidade, com qual abordagem você trabalha? Sou estudante ainda, tenho me atraído mais pela sócio-histórica, mas não sei se ela se encaixa no contexto clínico. Enfim, ele quer saber qual a abordagem que eu sigo. Trabalho há quase 10 anos com políticas públicas sociais. Então eu trabalho, gente, com psicologia social. Eu não tenho uma abordagem fechada, uso muitas técnicas da psicologia comportamental, mas eu fiz muito tempo, eu fiz 3 semestres de psicanálise na faculdade, fiz estágio, fiz as matérias específicas e estudei também Gestalt terapia na faculdade como matéria específica, né? Então, eu não tenho uma abordagem fechada, eu me considero um psicólogo social por prática. E sobre a psicologia sócio-histórica, pô, Vygotsky é gente boa, eu gosto muito dele, vamos me chamar de comunista, mas o Vygotsky e a psicologia sócio-histórica tem uma contribuição muito interessante, principalmente para a questão dos recortes raciais e tudo mais, ok? O Conselho Federal de Psicologia, ele tem muitas orientações que estão dentro dessa visão da psicologia sócio-histórica, que é bem interessante, então até para concurso eu acho legal vocês estudarem o Vygotsky e a psicologia sócio-histórica, fica a dica aí. A Yara Rocha, ela pergunta pra gente: oi, Thiago, desculpa a pergunta meio leiga. Que isso, gente? Não existe pergunta boba, não existe pergunta idiota. Se você tem dúvida, você tem que perguntar, tá? Não existe isso de pergunta idiota. Idiota é você ficar com a dúvida porque não quis perguntar. Então, perguntem sempre. Desculpa, então ela tá pedindo desculpa sem necessidade, mas para trabalhar no CRAS é preciso fazer concurso público ou há possibilidade de contrato? Obrigado. Eu que agradeço seu comentário, Yara. Vamos lá, é uma pergunta que é um pouquinho complexa. Por quê? Oficialmente, a resposta para essa pergunta é sim. Você precisaria ingressar no serviço público através do concurso, que é o certo. Só que qual que é a realidade dos municípios, na maioria dos municípios brasileiros? A realidade é que a maioria do quadro de funcionários das prefeituras é preenchida por essa galera que entra por contrato temporário. Esses contratos podem durar até 2 anos, né? E tem gente até que, prefeitura que trabalha com o sistema de RPA, essas coisas assim. Então você sim pode trabalhar no CRAS com um contrato temporário também. Por conta de garantir direito, você não ter coleira política com nenhum prefeito ou vereador, coisa do tipo, que aí isso garante a independência e a isonomia desse profissional. Aí nós temos uma pergunta da Heloísa SB. São 3 perguntas que ela fez, na verdade, e são 3 perguntas muito relevantes, eu vou ler as 3. A primeira pergunta dela é: dentro da psicologia, no estudo geral, existem pensamentos filosóficos contra os negros? Essa pergunta foi feita no meu vídeo sobre psicologia preta, que é um tema que, se vocês quiserem, eu posso falar mais aqui, só deixar um comentário que eu falo, tá, gente? Então, que eu tenha lido, né, não vi nada que fosse contra especificamente o povo negro. Porém, dentro da psiquiatria, né, a gente tem, por exemplo, caras como o Nina Rodrigues, que foi um psiquiatra que escreveu livros meio que confirmando fisiologicamente a inferioridade dos negros, das pessoas negras, né? Então esses canalhas aí fizeram essas pseudociências aí baseadas puramente no arianismo, né, na eugenia, que são pseudociências bizarras, que são coisas abomináveis, para dizer que o povo negro era inferior. Mas dentro da psicologia, especificamente um autor específico de psicologia, eu não consigo me recordar agora. Posso até investigar melhor e, se eu achar mais coisas, eu posso fazer um vídeo sobre isso. Mas especificamente dentro da psicologia, autor assim de psicologia, psicólogo mesmo, não vi. Já vi em outras áreas, mas dentro da psicologia não. A outra pergunta que ela faz:
Quais psicólogos negros você indicaria para estudo? Gente, para começo de conversa, tem que ler, né? Se você quer estudar psicologia preta, tem que ler a Neuza Santos, ok? A Neuza Santos, ela escreveu um livro chamado Tornar-se Negro, que é fenomenal, que fala do processo de adoecimento do sujeito negro por conta do racismo. Ela fala que o racismo, ela cria uma ferida narcísica no sujeito. Ela era psiquiatra, psicanalista, faleceu há pouquíssimo tempo, foi em 2009, 2010, eu acho. E ela escreveu esse livro Tornar-se Negro, que é incrível, que fala sobre a psicologia negra. Também tem a Virginia Bicudo, que foi a primeira psicanalista não médica, né, na história do Brasil. Ela era antropóloga, se eu não me engano, ela escreveu bastante também sobre processos assim de racismo do Brasil. E autores de fora, a gente pode falar também do Fanon, a gente pode falar do Achille Mbembe. Tem muita coisa pra gente estudar, ok? Mas dentro da psicologia brasileira, a gente pode falar principalmente da Neuza Santos e da Virginia Bicudo. Então, gente, essas foram as perguntas que eu selecionei, né, pra estar lendo aqui. Se você tem mais perguntas sobre psicologia social, psicologia preta, psicologia nas políticas públicas, deixa um comentário aí que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Só não garanto que vou responder na hora, mas a gente responde sempre que possível, o mais rápido possível. E se sua pergunta for muitíssimo interessante, quem sabe ela aparece no próximo vídeo desse tipo. Um beijo pra vocês, gente. Obrigado pelos comentários. Muita gente elogiando o nosso trabalho. Fico muito feliz por isso. Se você gosta mesmo do que eu digo, das coisas que eu faço, me segue também lá no Twitter e no Instagram, @PsiThiagoCabral, Thiago sem H. Você pode encontrar a gente lá no Twitter e no Instagram, que a gente fala sobre tudo isso também, num contato muito mais direto, claro. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal, deixa aquele like se você gostou. E clica no sininho se você quiser saber quando sair o próximo vídeo. Um abraço!